Olá, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a este canal, Mary Tecidos. Eu sou a Mary e é um prazer para mim compartilhar com vocês um novo tutorial. Nesta aula, trago para vocês o passo a passo desta linda bolsa tipo porta-moedas. Olhem que linda! Nós vamos confeccioná-la com ponto baixo. Também vamos fazer a base quadrada. Olhem que bonita! É uma base rápida e muito fácil de fazer. Vamos colocar o fecho de boquilha em um tom dourado, que dá um toque clássico e elegante, que nunca sai de moda. Vou te mostrar como ela fica espaçosa por dentro. Olha que delicada, que linda. Aqui, o fecho muito bonito. E olha, o toque diferente que a alça de pérolas dá para ela. Na verdade, é um design elegante, lindo. Espero que você aproveite todo o processo e coloque em prática. Se for assim, não esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Vamos agora para a lista de materiais, seguida do passo a passo. Este projeto será feito com os seguintes materiais. Você pode adquirir isso na sua loja online dos insumos. Na descrição do vídeo, deixo o link para a página de compras deles. Vamos usar nylon e agulha, este é calibre 30, tesoura, fita métrica, agulha de tricô de 3,5 milímetros, essa será a nossa agulha principal, agulha de tricô de 2,5, vamos usá-la para esconder as pontas. Um fecho, 80 centímetros de corrente, essa é de alumínio, e nas pontinhas já vem com sua argolinha. Uma alça de pérolas de 25 centímetros de comprimento, essa vocês podem fazer em casa e podem usar o tamanho de pérolas que quiserem. Uma plaquinha personalizada com o nome do canal, essa é opcional. Uma boquilha dourada, essa tem 10 centímetros de comprimento. E aqui, vejam que já vem com os espaços para fazer as costuras. Vamos trabalhar com um rolo de cordão de seda, conhecido também como rabo de rato. Ele tem uma espessura de 2 milímetros e é na cor rosa, número 134. O rolo vem com 144 jardas. Não vamos usar tudo. Na descrição do vídeo, vou deixar a quantidade de material que vamos utilizar. Fazemos um nó corrediço. Faça 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazemos uma adicional e este será nosso ponto de altura. Agora vamos trabalhar pontos baixos e vamos fazê-los na parte de trás da correntinha, onde estão as alcinhas. Passamos a agulha por baixo da segunda alcinha, porque a primeira é o nosso ponto de altura. Aqui vamos fazer os pontos, um embaixo de cada alcinha, até chegar à última. Passamos a agulha por baixo da segunda alcinha. Laçamos o fio, trazemos para frente e ajustamos a altura até ficar no mesmo nível da argolinha que está na agulha. Laçamos o fio aqui e fechamos o ponto. Passamos por baixo da próxima. E aqui fazemos o segundo passo. Chegamos à última ondinha, passamos por baixo e fazemos aqui um ponto baixo. Finalizamos essa primeira volta e aqui temos 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazemos uma correntinha
Viramos a peça e vamos trabalhar a segunda volta, passando a agulha por baixo da correntinha completa. Aqui, passamos por baixo da segunda. Aqui desse lado, fazemos aqui o primeiro ponto, embaixo o próximo. Trabalhamos dessa forma os pontos até chegar à última correntinha. Chegamos à última correntinha, passamos por baixo e fazemos aqui o ponto. Finalizamos a segunda carreira, continuamos trabalhando com 10 pontos baixos. Aqui fazemos uma correntinha de altura e viramos a peça. Esse é todo o processo que vamos realizar. Passamos a agulha por baixo da segunda correntinha e fazemos aqui um ponto baixo. Por baixo da próxima. Aqui fazemos o último ponto. Fazemos uma correntinha de altura e aqui finalizamos a terceira carreira. Esse é todo o processo. Viramos a peça e continuamos trabalhando o ponto baixo, embaixo de cada correntinha, até chegar à carreira número 9. Já completei as 9 carreiras. Vejam como está ficando a peça. Esta vai ser a base da nossa bolsa. Vejam que é uma base simples e muito fácil de fazer. Vou te mostrar aqui como você vai identificar cada carreira. Olha aqui. Aqui onde você vê os pontos é a primeira carreira, e aqui em cima, onde está a ondinha, e embaixo tem 2 alcinhas, é a segunda carreira. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos posicionar a peça aqui na boquilha para que vocês possam se guiar. Caso vocês consigam uma boquilha maior, saibam como ajustar o tamanho da peça. Colocamos no centro e vejam que a peça não ultrapassa a borda da boquilha. Ela fica bem no centro. Mesmo com esses espaços, não se preocupem, pois ao tecermos, a abertura da bolsa ficará do tamanho da boquilha. O importante é que ao fazer os pontos ou trabalhar a base, ela não ultrapasse. Se vocês conseguirem uma maior, devem adaptar o tamanho da peça ao tamanho da boquilha e mais ou menos deve ficar assim. Para dar o acabamento final a essa base, vamos fazer uma carreira de ponto baixo e aqui nos cantos vamos fazer um aumento de 3 pontos. Então, nos posicionamos no último ponto da 9ª carreira, fazemos um ponto de altura e aqui neste ponto vamos trabalhar um ponto baixo. Olhem, aqui passamos a agulha. Aqui no último ponto, fazemos aqui o primeiro ponto da volta e colocamos um marcador. Para saber que começamos ali, vamos trabalhar ponto baixo. Passamos a agulha aqui na lombadinha. E aqui podemos ver 2 fios. Passamos a agulha por baixo dos 2. Aqui. A próxima por baixo da lombadinha. Por baixo dos 2 fios. Por baixo da lombadinha. Assim, até chegar a esta última. Passamos por baixo da lombadinha. E fazemos um ponto.
por baixo dos 2 fios. Por baixo da lombadinha. Aqui completamos 8 pontos, sem incluir o ponto do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos trabalhar agora deste lado e aqui, nesta primeira correntinha, vamos fazer o aumento de 3 pontos. Aqui. Passamos a agulha por baixo da correntinha, ajustamos bem aqui e aproveitamos para ir escondendo o fio. Damos altura no nível da orelhinha que está na agulha, pegamos o fio e fechamos o ponto. Temos um, passamos novamente. Fazemos aqui o segundo ponto. Passamos novamente a agulha e completamos o terceiro ponto. Passamos a agulha por baixo da próxima correntinha e fazemos aqui pontos simples. Por baixo da próxima. Chegamos à última correntinha e aqui vamos fazer um aumento triplo, como fizemos aqui no primeiro ponto. Veja que os aumentos estamos trabalhando aqui na parte de cima, onde estão as correntinhas. Aqui no primeiro ponto, fizemos o aumento triplo e aqui no último, finalizamos com o aumento triplo. Aqui no centro, fizemos 8 pontos simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalhamos aqui o aumento, passamos por baixo. Fazemos o primeiro ponto, dando altura ao nível da orelhinha que está na agulha. Passamos novamente. Damos altura, fazemos o segundo ponto e aqui completamos agora o terceiro ponto. Desse lado, vamos trabalhar 8 pontos. Passamos a agulha. Olhem desse lado, onde fizemos o ponto que está antes dos aumentos. Nos guiamos e fazemos esse ponto aqui, nesse espaço. Aqui fazemos um sobre as 2 alças, o próximo. Aqui, vejam que tem a lombadinha. Passamos por baixo. Aqui, sobre as 2 alças. Aqui a lombadinha. Embaixo, fazemos o ponto. Então, passamos aqui o primeiro. O seguinte por baixo das 2 alças. Olhem, aqui está a lombadinha. Passamos por baixo. Por baixo das 2 linhas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma quantidade de pontos que fizemos deste lado. Então agora vamos fazer os últimos pontos. Passamos a agulha por baixo da primeira correntinha deste lado. Olhem aqui. Aqui trabalhamos o aumento de 3 pontos. Passamos a agulha, fazemos aqui o primeiro ponto. Passamos novamente. O segundo.
E o terceiro ponto. Fazemos aqui um ponto embaixo de cada correntinha, até chegar nesta última. Chegamos ao último ponto, vejam que é o ponto onde fizemos o primeiro ponto da volta, onde colocamos o marcador. Aqui deste lado, trabalhamos 8 pontos depois do aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos passar a agulha aqui onde está o primeiro ponto. E fazemos aí um ponto. Vamos fazer o fechamento desta carreira. Cortamos o fio. Puxamos a laçadinha aqui. E tiramos aqui o marcador. Ali onde está o marcador, vamos passar a agulha de trás para frente. Olhem que aqui temos o primeiro ponto e aqui temos o último ponto que fizemos. Temos 2 pontos de aumento no canto. Para fazer o terceiro, vamos fazer o fechamento. Passamos o fio para trás. Passamos a agulha no centro do último ponto. Pegamos o fio e levamos para trás. Ajustamos aqui. Vejam que o ponto fica do mesmo tamanho dos outros. E aqui já temos os 3 pontos. 1, 2 e 3. Finalizamos aqui nossa base. Vamos esconder essa ponta de fio por baixo dos pontos. Nos ajudamos com uma agulha mais fina. Aqui passamos por baixo com cuidado. Cortamos aqui o excesso. E com o isqueiro vamos queimar a pontinha. Dessa forma, vamos esconder os fios em todo esse projeto e, ao finalizar, sempre devemos queimar a pontinha para que ela não se solte. Já terminamos a base. Esse é todo o processo que vamos realizar. Quando terminar, arrume bem para que os pontos fiquem organizados. Aqui finalizamos com um total de 44 pontos. Vou passar as medidas para vocês. De comprimento tem 8 centímetros. De altura ficou com 7,5 centímetros. Vamos ver como fica a base sobre o nosso fecho. Colocamos em cima e vejam que os cantos não ultrapassam a borda. Olhem como fica, é assim que deve ficar para vocês. Independentemente do tamanho do fecho. Agora, vamos trabalhar o corpo da bolsa e, à medida que formos subindo, ela vai tomando o formato ovalado que o nosso fecho exige. Esta primeira carreira de subida, vamos fazer com pontos baixos, simples, sem aumento. Pegamos nossa base, com o lado direito para baixo. Observem que a parte onde os pontos estão do avesso deve ficar para cima. Vocês podem começar de qualquer lado. Vou começar por aqui. Vamos passar a agulha no centro da correntinha, pegando a laçada de cima e a barriguinha que está na parte de trás do ponto. Aqui passamos pelo centro, pegando a laçada de cima e a barriguinha que está na parte de trás. Esta aqui. Essa barriguinha que você vê aqui. Vamos fazer dessa forma para dar mais firmeza a essa primeira volta e também para dividir a base do corpo da bolsa. Com esse fio no centro, passamos a agulha pelo centro da correntinha e também pela barriguinha que está na parte de trás. Pegamos o fio, deixando um pedacinho para esconder embaixo dos pontos, damos altura para essa orelhinha, pegamos o fio e fechamos. Aqui fizemos o primeiro ponto.
Passamos a agulha pelo centro da próxima correntinha e aqui atrás, na barriguinha. Temos duas orelhinhas na agulha. Pegamos o fio e fechamos. Passamos pelo centro da próxima correntinha e embaixo da barriguinha. Embaixo da próxima. Vejam que também fomos escondendo o fio que sobrou. Embaixo da próxima. Passamos pelo centro e atrás na lombinha. Damos altura até o nível da orelhinha que está na agulha e fechamos o ponto. Assim os pontos vão ficando. Estamos trabalhando um ponto no centro de cada correntinha. Continuamos trabalhando por toda a borda, sem fazer nenhum tipo de aumento, até chegar novamente nessa última correntinha. Vamos fazer o último ponto, passamos pelo centro da correntinha e por baixo da lombadinha. Laçamos o fio, damos altura até a argolinha na agulha, laçamos novamente e fechamos o ponto. Finalizamos aqui a primeira carreira de subida e olha como vai ficando. Aqui não fazemos nenhum aumento. Fazemos um total de 44 pontos, a mesma quantidade de pontos com que finalizamos a borda da base. Então, veja que aqui separamos a base do corpo da bolsa por essa alça que ficou no meio. Vamos fazer o fechamento da carreira, damos altura a essa orelhinha e passamos por baixo da primeira correntinha completa, aqui desse lado. Passamos a alça para trás. Assim fica o fechamento. Vamos começar a segunda volta e aqui vai começar o padrão de pontos, com o qual vamos trabalhar o corpo da bolsa. Este será com ponto baixo simples, mas o que vai variar é a forma como cada ponto vai começar. Vamos trabalhar aqui abrindo a segunda volta. E olha que aqui temos duas alças. Com a orelhinha que levamos para trás, vamos passar a agulha no centro das duas alças, de trás para frente. Giramos, colocamos a orelhinha na agulha, ajustamos aqui, laçamos o fio e passamos pelas duas. Aqui fazemos um ponto baixo. Vejam que essa alça fica no centro. Agora vamos trabalhar ponto baixo, mas este não vamos fazer no centro do ponto, e sim vamos passar a agulha na base. Aqui. Veja que esta é a base do ponto. Vamos passar aqui, onde nasce o próximo ponto baixo, aqui. O próximo ponto fazemos no centro da correntinha, pegando apenas a laçada de cima, o próximo na base. Assim, vamos combinar a forma de fazer o ponto. Ao finalizar, vamos ter um ponto baixo, mas um ponto baixo alongado. Então, agora, passamos a agulha na base do próximo ponto. Aqui, olha onde nasce, é nesse espaço que passamos a agulha. Damos altura sempre até o nível da argolinha que está na agulha. Laçamos o fio e fechamos. Ajeitamos bem o ponto aqui. E olha que aqui temos um ponto baixo alongado e começamos com um ponto baixo normal. Fazemos no próximo,
bem no centro da correntinha. Aí não vamos pegar a laçada de trás, apenas a correntinha do ponto, aqui. Laçamos o fio, damos altura e fechamos o ponto. Temos ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo. No próximo, fazemos ponto alongado. Descemos para o próximo ponto, olha a correntinha embaixo, na base. Laçamos o fio e damos altura. Sempre a altura deve ser dada no nível da argolinha que está na agulha, para que todos os pontos fiquem uniformes. Aqui fechamos. Seguimos a sequência. Agora, ponto baixo no centro da correntinha. Ponto alto na base do próximo ponto. Ponto baixo no centro da correntinha. Ponto alto. Ponto baixo. Esta é a sequência que vamos seguir. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Continuamos trabalhando ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto por toda a borda, até chegar neste último ponto, que deve ser um ponto alto. Então, aqui continuamos trabalhando. No próximo ponto alto, vamos fazer agora os dois últimos pontos. Neste, vamos trabalhar um ponto baixo. Passamos pelo centro da correntinha e fazemos o ponto. E no último, vamos fazer um ponto alto. Passamos na base e aqui completamos o ponto. Finalizamos essa segunda volta e vejam como o padrão de pontos vai ficando. Agora não dá para ver muito bem, mas à medida que formos trabalhando, vocês vão ver como fica bonito. Então aqui, vamos fazer o fechamento da volta, damos a altura e passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa. Olhem, é esta aqui. Levamos o fio para trás, ajustamos bem. Então vejam que aqui o fechamento encaixou perfeitamente com a sequência. O último ponto foi ponto alto e o primeiro que fizemos foi ponto baixo. Então fomos combinando ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo por toda a borda até finalizar a volta. Vamos começar agora a terceira carreira. Continuamos trabalhando com o mesmo padrão de pontos, mas aqui vamos intercalá-los. Isso significa que em uma carreira começamos com ponto baixo e na outra começamos com ponto alto. Na segunda carreira começamos com ponto baixo e nesta terceira vamos começar com ponto alto. Então, como vamos abrir aqui, não vamos mais passar a agulha no centro das duas alças, e sim aqui embaixo desta alça. Veja que aqui fica uma alça para nós. Passamos por baixo. Ajustamos bem essa orelhinha para que fique bem curtinha. Aqui, o mais curto possível. Reservamos um pouquinho, pegamos a laçada, levamos para frente e aqui damos altura, colocamos na agulha a laçada reservada. Pegamos a laçada e passamos pelas duas.
Vejam que aqui fizemos nosso ponto alto. Agora continuamos trabalhando o ponto baixo no centro da correntinha, em cima do ponto alto. E aqui, onde está o ponto baixo da carreira anterior, vamos fazer o ponto alto. Passamos a agulha. Vejam que aqui temos o ponto baixo e embaixo do ponto fica essa laçada. Olhem aqui e nessa, olhem aqui. Primeiro, localizem onde está a laçada que fica embaixo do ponto baixo. Então, embaixo dessa laçada, aqui, vamos fazer o próximo ponto, que vai ser um ponto alto. Passamos sob a laçada. E aqui damos altura e fazemos o ponto alto. No centro da próxima correntinha, em cima do ponto alto, fazemos ponto baixo. Então, veem que é a mesma sequência, mas aqui vamos combinando o início. Em uma carreira, começamos com ponto baixo, na outra com ponto alto e vamos fazendo um ponto diferente em cima do anterior. Então, aqui na carreira anterior, temos ponto baixo. Passamos sob a laçada e fazemos aí o ponto alto no centro da próxima correntinha e aqui onde está o ponto alto, fazemos o ponto baixo. Essa é a combinação que vamos seguir. Posicionamos o fio. Embaixo, fazemos o ponto longo. No centro da correntinha, em cima do ponto longo, fazemos o ponto curto. Chegamos ao último ponto. Vejam que o ponto de baixo é um ponto longo. Passamos aqui. No centro da correntinha, fazemos um ponto curto. Finalizamos assim a terceira volta. E vejam como esse padrão vai ficando. E como a peça vai ficando. Sempre que terminarem uma carreira, organizem os pontos dessa forma para que eles fiquem bem ajeitados. Agora vamos fazer o fechamento dessa terceira carreira. Vejam que é igual às outras. Passamos a agulha no centro da primeira correntinha completa. Vejam que nesse caso é essa aqui. Colocamos o fio reservado e levamos para trás. Aqui, para começar a carreira, precisamos levar em conta com qual ponto finalizamos a carreira anterior. Se a carreira anterior foi finalizada com ponto alto, a próxima carreira deve ser iniciada com ponto baixo. Se terminarmos com ponto baixo, iniciamos com ponto alto. Então aqui, vejam que a anterior foi ponto alto. Isso quer dizer que essa carreira devemos começar com um ponto baixo. Passamos a agulha no centro do fio que levamos para trás. Vejam que fazemos isso de trás para frente. Giramos aqui e colocamos a argolinha reservada na agulha. Ajustamos. Pegamos o fio e aqui fazemos o primeiro ponto. Temos o ponto curto e no seguinte, vejam que também é um ponto curto, mas aqui devemos fazer ponto longo. Começamos com o curto, fazemos o longo no seguinte, passamos por baixo do fio, damos altura e fechamos o ponto. O seguinte, vejam que este é um ponto longo. Em cima, fazemos um ponto curto. Então, vejam como vamos combinando os dois pontos. Ponto curto. Agora vem ponto longo. Fazemos o curto. E o próximo longo.
Fazemos aqui o último ponto. Passamos por baixo do fio e fazemos ponto longo. Fazemos o arremate. Finalizamos a quarta carreira e já podemos ver melhor o padrão dos pontos. Olha como está ficando! Como a peça fica por dentro e veja que a combinação é muito bonita. Aqui vamos começar agora a quinta carreira seguindo o mesmo processo, sempre levando em conta o ponto com o qual finalizamos a carreira anterior. Nesse caso, foi um ponto baixo. Isso significa que devemos começar com ponto alto. E olha aqui como fizemos os arremates, de forma que não aparecem marcas na parte de fora. Então agora, abrimos com ponto longo. Passamos a agulha por baixo da linha, olha, aqui fica embaixo. Ajustamos essa para que fique bem curtinha. Pegamos a linha aqui, damos altura e colocamos a orelhinha reservada na agulha. Assim deve ficar. Pegamos a linha e passamos pelas duas. Abrimos o primeiro ponto da quinta carreira, temos um ponto longo, fazemos um ponto curto no seguinte. E depois, ponto longo. Passamos sob a linha. Continuamos trabalhando, seguindo a sequência por toda a borda até chegar neste último ponto. Complete a quinta volta. Terminei aqui com um ponto baixo. Vamos fazer o arremate. Este é o mesmo que vamos fazer em todas as voltas. O que vai variar é a forma como você vai começar, dependendo do ponto com o qual você vai iniciar. Neste caso, sempre é preciso levar em conta o ponto anterior. Aqui faríamos um ponto curto, depois ponto longo, ponto curto, ponto longo, ponto curto. Fechamos a sequência e na próxima volta começaríamos com ponto longo. Então seguimos. Ponto longo, ponto curto, ponto longo e assim por diante até finalizar as voltas. Dessa forma, vamos trabalhar as voltas, seguindo o padrão de pontos correspondente até atingir uma altura de cerca de 11 ou 12 centímetros. Isso também depende do comprimento que você quiser dar. Eu vou continuar trabalhando e já mostro para vocês até que altura eu vou chegar. Completei já a altura da peça, trabalhei aqui um total de 18 voltas. E olha que agora já podemos apreciar melhor o padrão dos pontos. Olha como os pontos longos ficam, todos bem bonitos, bem organizados. Por dentro, como a peça fica bem ampla e olha a base como ficou, bem firme e estruturada. Aqui eu vou te mostrar como você vai identificar cada volta. Você se posiciona aqui no primeiro ponto, olha que dá para ver o ponto baixo pequeno. Esta é a primeira volta e aqui o ponto longo é a segunda volta. Aqui vamos contar em forma de zigue-zague. Dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 voltas. Se você quiser fazer a peça um pouco mais alta, continue trabalhando as voltas, seguindo o padrão dos pontos. De altura, a peça ficou com 11 centímetros. Vamos medir a boquilha na peça.
Colocamos em cima e vejam que ficou do mesmo tamanho. Não está sobrando nem faltando espaço. Caso, ao finalizar a peça, vocês vejam que ela está maior que a boquilha, que sobra um espaço assim, não se preocupem, não é necessário desfazer a peça. O que vocês devem fazer é trabalhar 2 ou 3 voltas de ponto baixíssimo para ir fechando um pouco a boca da bolsa e para que ela se adapte ao tamanho da boquilha. Dessa forma, vocês vão poder continuar o trabalho perfeitamente, sem precisar desfazer a peça. Eu vou fazer uma volta de ponto baixíssimo, sem apertar os pontos, mas é para dar um acabamento melhor à peça. Então aqui, nós vamos nos posicionar no último ponto, aqui. Aqui onde fizemos o fechamento, vamos fazer assim. Passamos para a primeira correntinha completa, olha ela aqui. Passamos pelo centro, pegamos a linha, temos 2 alcinhas na agulha, vamos deslizar a primeira dentro da que já tínhamos. Dessa forma, aqui fizemos o primeiro ponto, aqui. O primeiro ponto baixíssimo. Então, passamos aqui no centro da próxima correntinha, laçamos o fio e aqui deslizamos. No centro da próxima, sem apertar os pontos. Porque não queremos diminuir o tamanho da abertura da peça. Só queremos dar um acabamento melhor. Então, sempre mantenha a altura no nível da laçadinha que está na agulha, para que a abertura permaneça do mesmo tamanho. Chegamos ao último ponto, passamos pelo centro e fazemos um ponto baixíssimo. Aqui cortamos o fio, puxamos o fio e vamos fazer o arremate. Passando a agulha por baixo da primeira correntinha, olha, aqui, de ladinho. Pegamos o fio e vamos para trás. Passamos novamente a agulha no centro da última correntinha, de trás para frente, pegamos o fio e aqui puxamos. Ajustamos bem a correntinha para que fique do mesmo tamanho das outras e olha como fica. Agora o fechamento da volta. Esse fio que sobrou, vamos esconder por baixo dos pontos, como fizemos antes. Terminei de esconder o fio por baixo dos pontos. Ao finalizar, lembrem-se de queimar a ponta. E assim ficou a carreira de ponto baixíssimo. Olhem como fica aqui. Aproveito e mostro para vocês o fechamento de cada carreira. Vejam que não dá para perceber. Ele se disfarça bem com os outros pontos. Acomodamos muito bem a peça. Aqui está o centro. Aqui vamos colocar alguns pedacinhos de trapilho. Verifiquem se eles ficam bem centralizados. Agora vamos colocar o bico com os pontinhos virados para baixo. E ele tem um espaço, olhem aqui, esse espaço é onde o trapilho vai entrar para fazer a costura. Então, posicionamos o bico com as aberturas onde estão os marcadores, colocando a boca dentro do bico, assim, dessa forma. Vamos colocando os pontos dentro do espaço do bico. Podemos usar uma pazinha para ajudar. Assim deve ser para vocês. Já coloquei todo o cordão no bico.
Olhem como fica na parte de baixo. Vamos fazer a costura. Eu vou fazer com nylon e agulha, vocês podem usar a linha da mesma cor do material. Vamos passar a agulha aqui. Olhem onde temos essas ondulações, aqui. Começamos pela parte interna, passamos por dentro e deve sair aqui no primeiro buraquinho que está depois do zíper. Passamos a agulha no próximo buraquinho. E deve sair aqui, entre as duas elevaçõezinhas. Ajustamos muito bem a linha e passamos a agulha novamente no espaço anterior. Sempre avançamos e voltamos para garantir muito bem a costura. Então aqui voltamos e saímos aqui. No segundo buraquinho, ajustamos muito bem e passamos para o próximo. Sempre que fizerem uma costura, ajustem muito bem a linha. Agora a gente volta. E saímos no buraquinho anterior. Aqui a gente se ajuda com a pinça. Ajustamos muito bem. Agora seguimos para o próximo buraquinho que fica à frente. Saímos ali no meio da lombadinha. Aqui a gente volta e sai no buraquinho por onde passamos agora há pouco. Mas olha, deixando um espaço para ir reforçando a costura, passamos para o próximo. Aqui a gente volta e sai no mesmo espaço. Aqui passamos para o próximo. Se vocês perceberem que o fio está saindo, aqui vocês colocam de novo. Terminei a costura deste lado e assim fica na parte de baixo. Aqui chega o último espaço. Podemos já retirar o trapilho aqui. E aqui onde está o zíper, não vamos cortar o fio, mas sim passar por baixo desse ponto. E aqui saímos no primeiro, do outro lado. Cortamos bem certinho, passamos para o próximo. Vou continuar fazendo a costura até chegar aqui, onde deixamos o fio reservado, aqui no primeiro ponto. Terminei a costura, olhem como fica esse lado. Aqui o que eu fiz foi seguir costurando até chegar aqui no fio que deixamos reservado. O que fazemos aqui? Cortamos. E vamos segurar essas duas pontas. Ajustamos muito bem. Aqui, levamos os fios para frente.
Escondemos embaixo dos pontos. Cortamos aqui as pontinhas e prendemos aqui. Terminamos a costura. Assim ficou a peça. Arrumamos bem o bolso. E aqui eu fecho. Olhem como ficou linda. Assim fica a costura e eu gosto da borda que fica aqui fora. Olha que bonito. A base como fica. Vejam que resultado lindo. Vamos colocar agora a manguinha. Abre aqui e essa vamos colocar aqui embaixo. Vocês vão contar um e aqui no segundo. Aqui desse lado, um e no segundo coloca. Fechamos. Terminamos todo o processo e esse já seria o resultado final. Olhem que lindo, olhem os detalhes, o acabamento do ponto, como fica essa carteira tipo bolsinha de tão bonita. Vou passar as medidas de altura para vocês. Ficou com 12 centímetros. E de largura, 15 centímetros. A bolsinha com os ferragens ficou pesando 195 gramas. Na verdade, ela é bem leve. E do rolo, que eu usei metade, olha só quanto sobrou. Isso quer dizer que de um rolo vocês conseguem fazer aproximadamente 2 bolsas. Podemos carregá-la na mão e olha só que ela não entorta. Também pode ser usada como tiracolo e não entorta. Chegamos ao final da aula. Espero que você tenha gostado de todo o processo e que coloque em prática. Se for assim, não se esqueça de deixar um joinha e fazer um comentário como forma de agradecimento. Com este tutorial, nos despedimos de 2025, agradecendo a Deus e a vocês pelo apoio, desejando um feliz final de ano e um próspero ano novo. Nos vemos em 2026, com muitos mais tutoriais. Que Deus abençoe vocês. Tchau!